Agora virou tradição esse cenário com meu cabelo recém-lavado. Oi gente, tudo bom? Eu sou Luísa Normei e este é mais um vlog da semana, da minha semana. E hoje eu vou mostrar pra vocês meus estudos em algo diferente. Eu vou estudar aquarela no tecido, que é uma técnica que eu ensino em oficinas, quando dava pra fazer oficinas, né? Agora não dá mais. Mas eu resolvi fazer uma aula exclusiva de aquarela no tecido para agradecer a todas as pessoas que fazem parte do Clube da Aquarela, que é o meu clube de assinaturas pra gente treinar aquarela todo mês. Tem link aqui embaixo, onde eu explico o que é o clube, como se inscrever. Então, a gente está mudando de site, de plataforma esse mês. Então, para agradecer quem está migrando junto comigo, eu vou fazer essa aula super especial e exclusiva, que eu vou enviar para quem fizer as inscrições até dia 14 de maio. Então já é agora, assim, falta pouco tempo. Então se você fizer essa inscrição, vai receber essa aulinha super especial. Para quem tá vendo esse vídeo depois dessa data, realmente não vou enviar essa aula em outro lugar, mas se você se inscrever no Clube da Aquarela, pode ser que em algum momento eu... não sei, hein? É cheio de surpresas para quem tá na minha comunidade. E é isso, então eu não vou mais me estender aqui, vamos ao que interessa. Então, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Esse caderninho aqui que eu mostrei antes, ele salva a minha vida na questão de aulas, porque assim, não tem como a minha memória lembrar de todas as aulas que eu dou, eu já dei na vida, todas as oficinas. Então, todas elas estão nesse caderninho e aí eu coloco sempre, por exemplo, esse aqui, mais ou menos assim, né? Tipo, aquarela, daí eu coloco materiais, então, porque daí eu vejo exatamente quais materiais eu preciso, quais materiais os alunos precisam levar, quais que eu preciso levar para os alunos, quais que eu preciso levar para mim como professora. Então eu sempre divido, aqui oficina de aquarela, materiais. E aí eu coloco o cronograma. Então, tipo, primeiro a gente faz tal exercício, depois tal exercício. Então tem de várias oficinas que eu dei, tem de estamparia manual, tem de aquarela no tecido com bordado, tem também aquarela botânica. Tem uma aula de aquarela aqui de 3 horas, isso também, né? Tem algumas oficinas que são de 5 horas, de 6 horas, de 3 horas. Então o cronograma também é diferente. Tem aqui aula regular de aquarela, estamparia manual com marcenaria, que aconteceu esse ano e não aconteceu por causa da quarentena. Então, antes de eu começar a fazer os estudos para essa aula que eu vou dar por vídeo, eu peguei esse caderninho para ver como é que eu fazia a oficina, ver o que eu quero pegar dela, o que faz sentido colocar nessa aula, o que não. Então, e esse caderno, ele é especial também porque é uma estampa minha, que eu que fiz. E o caderno foi feito pela Miolito. Aqui, ó. E eu olhei lá no site deles e tem algumas estampas que já esgotaram, porque eu tinha feito uma coleção de 4 estampas. E só que essa aqui eu acho que ainda tá lá. Então deve estar nas últimas unidades. Então quem quiser comprar esse caderninho bonitinho, o link tá aqui embaixo também. Então é isso, eu vou continuar aqui, começar os estudos de verdade.
estudos da manhã. Eu acho que hoje à tarde eu consigo já gravar a aula. Essa semana ela foi zero produtiva. Quando eu gravo aqui os vlogs, parece até que nossa, Luísa faz coisa pra caramba. E na real, não. Os vlogs são uma mentira. Inclusive, quando eu faço vlog, eu trabalho mais. Parece que tem uma câmera assim na minha frente, faz com que eu produza mais e pense menos. Mas ontem e anteontem, segunda e terça, eu fiz o mínimo. E não sei, eu tava muito cansada. Acho que eu tô talvez trabalhando demais nessa quarentena. Então eu resolvi fazer o mínimo e descansar, ficar vendo série, lendo livro o resto do tempo. Só que aí, por causa disso, hoje eu quero, fazer coisas. Então, terminei os estudos hoje de manhã, aí eu vou almoçar e aí, se tudo der certo, de tarde eu faço a gravação da aula mesmo. E vamos ver se eu consigo fazer outras coisas amanhã já. E se der, eu gravo mais uma parte para esse vlog. Se não, vamos ver como é que vai ficar. Mas é isso. Oi! Hoje é quinta, ontem foi quarta, que foi o que eu acabei de gravar. Então no final do dia eu consegui, no final do dia não, à tarde eu consegui gravar o projeto de aquarela no tecido. E aí mais tarde eu dei uma descansada e consegui gravar o meu segundo episódio de podcast. Sim, eu fiz um podcast. Ele se chama Amarelo Gema, porque amarelo gema é a minha cor favorita, então parecia um bom nome. E sim, ele já está no segundo episódio, porque não deu pra eu falar isso agora no YouTube, mas eu divulguei no meu Instagram e na minha newsletter. Mas então, sobre o que é esse podcast? Eu falo um pouco sobre minha semana, as coisas que eu descobri, como é que eu lido com as redes sociais, como é que eu lido com negócios na internet, a crise artística, as coisas desse tipo. Então, é isso. Hoje é quinta-feira, então eu quero colocar o podcast, alternar o podcast e vídeo pro YouTube. Então, hoje é vídeo pro YouTube, então semana que vem, na quinta-feira, é podcast e assim. Vamos ver se vai dar certo. Então aqui eu vou mostrar como é que eu tô gravando meu podcast. Eu tenho um microfone lapela e aí eu conecto ele no meu celular e aí ou eu prendo em algum lugar ou eu prendo aqui mesmo, assim. E aí eu fico falando, e aí eu fico falando sozinha por uma meia hora mais ou menos. E aí às vezes eu falo aqui no meu escritório, enquanto eu olho meu computador e tal. Ou então esse último episódio eu gravei no sofá da sala, que eu tava mais de boa, e aí fiquei falando sobre os assuntos. O assunto desse último podcast, o 2, é sobre indo contra a corrente dos negócios online, porque eu sou dessas. E aí assim, daí eu gravo, e aí eu coloco o áudio pro computador, e aí eu tô editando num programa que se chama Audacity. E aí depois eu coloco o podcast nesse site que se chama Anchor. E aí esse site, ele meio que solta meu podcast por aí. Então as plataformas onde o meu podcast está são Spotify, Rádio Public, Pocket Cast, Overcast, Google Podcast, Breaker e no próprio site da Anchor. Eu não sei se ele coloca em outros lugares, eu acho que não. E eu não pretendo colocar, então quem ficar reclamando, por que não tem no Deezer? Não vai ter no Deezer, porque eu já tenho trabalho demais e já tem plataformas demais, e é isso. E então, esse está sendo, hoje é quinta, né, então eu consegui editar o podcast, aí agora eu vou postar, e mais tarde eu vou editar o vídeo que eu fiz ontem, e sexta eu espero pegar esse feriado e conseguir aproveitar e fazer outra coisa, porque até agora eu não aproveitei nenhum feriado desse ano. E é isso, me desejem sorte.
Então, para esse projeto eu tô tentando fazer umas borboletas, umas mariposas, seguindo essas imagens meio realistas. E não tá dando certo, porque eu tô tentando simplificar ao mesmo tempo que eu tô olhando algo real. Então, tipo, eu tô olhando algo realista, mas tô tentando simplificar na hora que eu tô olhando e aí não tá dando certo. Acho que eu vou ter que ir por outro caminho. Eu gostei daquelas que eu fiz antes, mas tem que ser um meio termo entre tudo isso. Não sei como explicar. E a paleta de cor também eu tenho que rever, não deu tão certo assim. Ai, ai. Tá. Vamos continuar. Bom, então assim, eu fiz uns desenhos para ver mais ou menos como são umas borboletas e mariposas que eu gostei na internet. Então eu peguei meio que desenhos meio já feitos, aí eu simplifiquei eles. Aí agora eu vou pegar borboletas reais e ver as formas, misturar com alguns elementos que eu gostei, colocar uns adicionais meus. E aí depois ver como fazer isso com aquarela de uma forma simplificada para pessoas que não sabem desenhar. Não sei se vai dar para gravar tudo isso nesse vlog. O que der eu gravo, o que não der não gravo, mas eu mostro o resultado final aqui para vocês em breve. Então é isso, vamos continuar estudando. Olá, hoje já é outro dia, já passaram vários dias desde que apareceu a cena anterior de estudos. Eu tô fazendo muitos estudos, tá demorando mais do que eu esperava, mas isso acontece quando eu faço projetos que são temas que eu não tô muito acostumada a pintar. Então, como esse projeto desse mês é borboleta e mariposas, eu tive que fazer muitos estudos, muitos dias de estudos. Então não deu pra gravar tanta coisa assim e nem vou conseguir mostrar o projeto final agora, mas eu vou postar ele no meu Instagram nos próximos dias, mas eu queria mostrar pra vocês de qualquer forma os estudos que eu fiz depois, tá? Então, primeiro aqui no meu caderno eu acabei melhorando, eu não tava gostando, né, que eu mostrei antes, e aí eu acabei colocando outras cores e, não sei, ajeitei um pouco melhor. Aí depois, deixa eu ver, assim, aí eu comecei a fazer estudos de outras borboletas, e aí mais borboleta do que mariposa, pra simplificar, e aí eu fui vendo os formatos das asas e tal, aí depois eu acho que eu fiz vendo formatos de corpo, formatos de asa, com aquarela, sem desenho,
depois várias cores diferentes, e aí eu fui vendo, deixa eu ver, com várias estilizações diferentes também. E aí por último eu cheguei nisso aqui, que parece que é difícil de fazer, mas não é. Vamos ver. Mas eu tô gostando. Então, como eu já falei num vlog anterior, né, quando eu faço os projetos do Clube da Aquarela, tem essa coisa que é muito difícil pra mim, que é tipo assim, eu quero fazer um projeto que seja legal, bonito, etc, diferente, só que ao mesmo tempo ele não pode ser super difícil de fazer. Então, foi difícil, né? Eu fiquei desenhando e pintando um monte de borboleta mariposa, só que daí eu começava a complicar demais, eu falo, não, isso tá muito complicado, tem que ser mais fácil. Aí depois ficava muito fácil, aliás, ficava fácil e ficava muito simples, meio sem graça. Então chegar nesse meio termo é super complicado, mas eu acredito que eu cheguei lá. Agora falta deixar a peça final, vamos ver como é que vai ficar e, bom, mas é isso. Então, só lembrando que esse projeto 16 ele vai estar disponível no Clube da Aquarela a partir do dia 15 de maio. E quem se inscrever no clube até dia 14 de maio, além de assistir esse projeto e outros, vai poder receber por e-mail o projeto de aquarela no tecido, que é esse projeto super exclusivo que eu só vou dar nesse momento e deu, e não tem mais, não tem mais. Então é isso, o link tá aqui embaixo na descrição, como sempre, e espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!